seu jugo que é suave, pelo nosso que é leve. Senhor, fala conosco nesta manhã. É a nossa oração. E em fé e pela fé já te agradecemos. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje deveríamos estar todos nos preparando para ir para Toronto, para a nossa conferência das igrejas de língua portuguesa. É aquele encontro maravilhoso que já passam 40 anos que temos tido o privilégio de participar. Mas devido às circunstâncias que vivemos, e todos sabemos quais, estamos impedidos. Estamos mais como judeus na primeira Páscoa, todos cada um na sua casa, sem poder sair. Mas também com uma diferença enorme. O verdadeiro Cordeiro de Deus, o que Paulo escreve aos Coríntios, Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Então nós temos um motivo muito grande e maravilhoso para celebrar esta Páscoa. Somente que nós não celebramos a Páscoa como muitos celebram. Nós celebramos o sacrifício de Cristo na cruz e o domingo da ressurreição, porque Ele vive. E a Bíblia diz que se Ele não vivesse, se Ele não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé e ainda permaneceríamos dos nossos pecados. Por isso que eu gostaria de, antes de nos concentrarmos no fato de que Cristo ressuscitou e vive, pararmos para pensar o quanto custou o sacrifício dele na cruz para oferecer a nossa redenção. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 23, onde vou ler do versículo 26 ao versículo 48. É um texto um pouco longo, eu peço a sua atenção, mas é um texto que descreve de maneira tão clara quão grande é o amor de Deus por nós. Como Cristo mesmo disse lá em João capítulo 3, que quando ele fosse levantado da terra, significando a morte que ele sofreria na cruz, ele disse, todos atrairei a mim. E aqui então nós vemos Jesus caminhando para o Calvário, para levar os meus e os seus pecados. E assim descreveu Lucas. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse, filhas de Jerusalém, não choreis, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, e não por mim. Porque eis que hão de vir dias, em que dirão, bem-aventurados as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes, caí sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando. E também os principais zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus,
estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta. E houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol. E rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Pai querido, nós queremos pedir agora que o teu Espírito Santo, que inspirou a inscrição deste livro santo, a Bíblia, a tua palavra, que o mesmo Espírito Santo venha falar ao nosso coração, nos dando entendimento para aplicar à nossa vida um pouquinho das muitas verdades que estão aqui contidas neste texto, para que possamos, ó Deus, ter neste momento, ao pé da cruz de Cristo, o nosso encontro com Deus. Fala ao nosso coração, Senhor, e que não saiamos deste momento juntos, sem que possamos dizer aleluia. O Senhor falou ao nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. É em nome de Jesus que oramos, Pai. Amém. Se você volta o seu pensamento para os escritos de Paulo, em Romanos capítulo 6, versículo 23, Paulo diz que todos pecaram e o salário do pecado é a morte. E o que nós estamos vendo aqui é a morte de 3 homens e a causa disso foi o pecado. A causa da morte desses 3 homens foi o pecado. Um morreu no pecado. Outro morreu pelos pecados. E o último por ter pecado. E este quadro mostra muito bem a realidade em que vive toda a humanidade. Todo ser humano tem Cristo no centro. Cristo sempre foi o marco divisor da história. Desde que ele veio, o mundo começou a contar o novo calendário, antes e depois de Jesus. Mas também quando ele morreu na cruz, ele trouxe uma marca divisória. Havia entre ele 2 malfeitores. E os homens, para serem crucificados, tinham que ser pessoas muito, muito más. Não era qualquer criminoso que era exposto na cruz para morrer ali, agonizando. Eram pessoas perversas. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Agora, um morreu no pecado, porque tendo tido toda a oportunidade de ver em Jesus, o Salvador, o Rei dos Reis, se arrepender de todo o mal que tinha feito, ele juntava a sua voz aos magistrados, àqueles que não criam, e dizia: se você é o Cristo, desce da cruz e salva-nos. O outro, por sua vez, olhando para Jesus, clamou: Jesus, Senhor, tem misericórdia de mim. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí está a diferença. O que disse Jesus a ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E aqui está o ponto. Um morreu no pecado porque não se arrependeu. Ele continuou no pecado até o último momento e certamente foi condenado ao inferno. Mas Jesus veio para dar vida. E o outro, olhando para Jesus, ele viu em Jesus o Messias, aquele Messias que Noemi leu agora há pouco em Isaías 53. Se ele conhecia a Escritura ou não, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, ele foi tocado e não houve ninguém que pregou para ele naquele momento.
Não houve ninguém querendo abrir a Bíblia e dizer para ele, olha, veja isso, veja aquilo. Não. Eu creio que ele foi tocado pelo amor de Jesus. Porque Jesus estando ali na cruz, sofrendo, agonizando, como Isaías mesmo descreve, não vimos nele nenhuma beleza para que o admirássemos, para o que desejássemos. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele levou sobre si os pecados de toda a humanidade. Mas aquele homem olhou para ele e chamou-o de Senhor. E naquele momento Jesus não estava belo como as pinturas de Michelangelo e outros apresentam. Não, ele estava com as suas mãos pregadas numa cruz e sangrando, os seus pés transpassados. Sobre a sua cabeça havia uma coroa, mas não de ouro, uma coroa de espinhos. E o seu trono era uma cruz. E ali ele agonizava, com sangue certamente das feridas dos espinhos rolando sobre a sua face. Mas aquele homem, de alguma maneira, ele viu em Jesus o Senhor. Ele creu que Jesus é o Messias. E sabe o que eu creio que tocou no coração dele? Foi a maneira como Jesus se identificou com eles ali na cruz. Porque apesar de todos fazerem escárnio, e Jesus estar agonizando e dizendo, tenho sede, e deram a ele uma esponja com vinagre e fel, ainda assim Jesus olhou e disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É o amor de Deus. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é crer, independente das circunstâncias. Nós estamos passando um período difícil, mas eu creio que nada se compararia a um homem pendurado na cruz e agonizando, quase nu, e todo mundo escarnecendo dele. Porque no versículo 48, a Bíblia diz, e toda a multidão se juntara para ver aquele espetáculo. Para eles prolongar o sofrimento da pessoa que agonizava na cruz, era um entretenimento, era um espetáculo. Hoje, em países que ainda há pena de morte, o que o carrasco tem que fazer é com que a morte do condenado seja o mais rápido possível e com menos sofrimento possível, e se alguma coisa falha, a opinião pública se levanta. As pessoas vão falar contra o sistema. Ali não. Quanto mais o sistema, o governo, o império fizesse sofrer os criminosos, mais o povo aplaudia. Multidões se juntavam. Era um espetáculo. Espetáculo para um povo sem Deus. Mas também ao pé da cruz estavam as mulheres e João, que amavam o Senhor, chorando e vendo o que faziam com seu mestre. Então, nesse dia de hoje, é um dia também para nos quebrantarmos. É um dia para pensarmos o quanto Jesus sofreu por mim e por você. O quanto Jesus sofreu por nós. E ainda olhando lá de cima e vendo aquelas pessoas fazendo escárnio, e ele dizendo, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E realmente o perdão de Deus veio mesmo, de forma maravilhosa. Porque se você lê Atos dos Apóstolos, logo no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio para estar com a igreja, a Bíblia diz que quase 3.000 pessoas se converteram. E continua lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 4, capítulo 5 e seguinte, diz, e muitos dos sacerdotes abraçaram a fé. A misericórdia de Deus é assim. Pessoas podem ser cruéis contra o Evangelho, podem ser contra a pregação da palavra de Deus, podem repudiar a mensagem que os crentes anunciam. Mas quando tem um encontro com Jesus, tudo muda. Haviam 2 malfeitores. Um resolveu morrer no pecado, mas um disse basta. E ele, por ter pecado, morreu. Ele disse, recebemos o que os nossos feitos mereciam. Ele tinha consciência, mas ele se quebrantou aos pés de Jesus.
ainda que pregado na cruz, ele se quebrantou. Ele reconheceu Jesus como Senhor. E ele disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje nós temos tantas evidências de que Jesus é o Salvador. Temos a Bíblia. Temos o Novo Testamento que relata tudo o que aconteceu. Aquele homem não tinha, ele estava vivendo o momento. E aquele momento para ele foi tão marcante, ver Jesus sofrendo por ele, que ele se quebrantou. Ele pediu perdão dos seus pecados. E olha, uma coisa que me chamou a atenção é que Jesus não disse para ele, filho, é muito tarde. Você só fez coisas ruins. Você teve uma vida péssima. Por isso você está pregado nessa cruz. Se você pudesse descer da cruz e ir confessar aos sacerdotes os seus pecados, você estaria perdoado. Se você pudesse fazer obras dignas de um arrependido, você estaria perdoado. Olha, o que resta para você agora é que as suas pessoas amigas, os seus familiares, a sua família, façam orações e rezas por você. Porque daqui, amigo, é o purgatório. E de lá você não vai sair se não acenderem velas pela sua alma. Não foi isso que Jesus disse? Porque essas coisas não estão na Bíblia. Veja que o próprio Judas, quando teve remorso do mal que fez contra Jesus, ele foi aos sacerdotes que o tinham subornado para trair Jesus. E ali no templo ele lançou as moedas diante dos sacerdotes, confessou o seu pecado aos sacerdotes, dizendo, pequei, porque traí sangue inocente. Mas a sua confissão aos sacerdotes não trouxe a ele perdão nem salvação, porque em seguida ele continuou com aquele vazio, o sentimento de culpa no coração, e foi, diz a Bíblia, e se enforcou. Porque só Deus pode perdoar pecados. Só Deus pode dar vida eterna. Não há pastor que possa fazer isso. Não há sacerdote. Pessoas hoje estão tristes porque não podem ir confessar aos sacerdotes. É nessa hora que você vê, Deus é presente. Eles não podem fazer nada por você, Jesus pode. E foi o que aquele homem viu. Ainda quando os sacerdotes escarneciam, quando os soldados escarneciam, quando parte do povo dizia, desce da cruz, quando um dos ladrões falou, se és o Filho de Deus, desce da cruz e salva-nos. Aquele homem, sozinho, levantou a voz contrário a toda a opinião pública e da multidão. E reconheceu Jesus como Senhor, que ia entrar no reino. E aquele homem que de manhã começou o seu dia indo para a cruz, para ser morto, terminou o seu dia no céu com Jesus. Porque Jesus morreu antes dele. E Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu imagino que ele foi o primeiro que Jesus recebeu. Entrando. Um homem que até então era indigno. Pária da sociedade. A escória. De repente, de um condenado, de um malfeitor, se tornou um homem de vestes brancas, lavadas pelo sangue do Cordeiro, entrando no reino do céu, porque ele clamou àquele que é o caminho, a verdade e a vida, e disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. E esta é a mensagem. A mensagem desta sexta-feira é uma mensagem de vitória. Vitória sobre a morte, vitória sobre o pecado, não da minha parte nem da sua, mas do Salvador. E nele, depositando a nossa fé, a nossa esperança, temos a vida eterna. Muitos que estão ouvindo já passaram por essa experiência de conversão, de regeneração, encontraram em Jesus o Salvador e Senhor de suas vidas. Mas certamente há muitos que estão vendo agora e ainda não chegaram a orar e pedir, Senhor, perdoa os meus pecados. Eu recebo Jesus como meu Salvador e Rei. Eu quero Jesus como o Senhor da minha vida, reinando no trono do meu coração. Eu quero viver este Evangelho no poder do Espírito Santo. Eu quero me voltar para o Novo Testamento, estudar a Bíblia e aprender como e o que é andar com Deus. Este homem, falando daquele que se converteu, em muito se assemelhou ao centurião. Nós vemos aqui todo tipo de gente.
Vemos representados nos dois ladrões os dois caminhos que seguem a humanidade. Um segue um caminho largo. É mais fácil ficar com uma multidão e criticar e condenar Jesus, que até um dos condenados fez. O outro pegou o caminho estreito. Contra a opinião pública e a opinião de todos, ele declarou. Quando Jesus não parecia rei, Jesus parecia um condenado como ele, ensanguentado. E todo mundo, ninguém fazia escárnio dos outros bandidos, dos condenados. Faziam escárnio de Jesus, o Santo dos Santos, que levou sobre si os pecados de toda a humanidade. Que Isaías diz, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Todo mundo se voltava para fazer escárnio de Jesus. Mas aquele homem, ele se posicionou ao lado de Jesus. E ele chamou Jesus de Senhor. E sabe, andar com Deus é isso. Não importa o que digam as pessoas. Não importa a opinião pública. Importa o que você pensa e qual é a sua profissão de fé diante de Deus. Foi isso que fez a diferença na vida de um homem que viveu uma vida inútil e nos últimos momentos se tornou útil. Certamente ouviu do Senhor, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, mas sobre o muito te colocarei. E sabe, o centurião, que era um daqueles, que era o capitão, o responsável pela crucificação, diz a Bíblia, vendo o que tinha acontecido, versículo 47, deu glória a Deus, dizendo, na verdade, este homem é o Filho de Deus. É isso que faz a diferença. Não importa a sua vida passada. Importa o seu momento agora com Deus e como você vai caminhar daqui para frente. Se você confia em Jesus, você entrega a sua vida a Ele. Se você não confia em Jesus, tudo que o pastor falou pode parecer muito bonito, tocante, mas você vai continuar o seu caminho. Seu caminho sem Deus, talvez tão religioso como aqueles que ali estavam, mas sem reconhecer Jesus como Salvador, não há esperança. Ou Deus não teria mandado seu Filho. Se houvessem outros caminhos que o homem pudesse chegar a Deus, se houvesse outros caminhos de salvação, Jesus seria um grande mentiroso. Porque ele diz em João 14,6, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E se houvessem outros caminhos, Deus seria cruel, porque ele sacrificou o próprio Filho, quando poderia haver outro caminho. E Paulo, aos Romanos, no capítulo 8, versículo 32, ele diz, nós sabemos isto, que aquele que nem sequer ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? E sabe o que diz Jesus? Aos que creem, pequeno rebanho, não tema, porque ao Pai agradou dar-lhes o reino. Todas as coisas. O reino de Deus é para aqueles que choram seus pecados, se convertem dos seus maus caminhos e recebem Jesus como Salvador. Ah, pastor, mas aquele homem era um malfeitor. Ele era cruel. Eu sou uma pessoa boa. Olha, eu preciso lhe dizer uma coisa. Não há pecado grande demais que a graça e a misericórdia de Deus, o sangue de Cristo, não possa cobrir, purificar e Deus perdoar. Mas não há pecadinho pequenino demais que não necessite de perdão. Porque a Bíblia diz em Romanos 3,23, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E em 6,23, o salário do pecado é a morte. Mas a beleza disso continua dizendo, mas o dom, a dádiva, o presente gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Então, nesses dias que nós estamos celebrando o sacrifício de Cristo na cruz, devemos celebrar com alegria no coração pelo resultado. Triste, sim, que foi o nosso pecado que fez com que Deus desse o seu Filho. E Jesus, clamando o que diz o Salmo 22, ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer em hebraico, Deus meu, por que me desamparaste? E diz lá em Salmo 22, versículos 6
e versículo 8, que transpassaram-me as mãos e os pés, e sobre as minhas vestes lançaram sortes. Escrito por Davi, quase 1000 anos antes de Jesus morrer na cruz. E quando Jesus morre na cruz, fazem exatamente o que o profeta tinha anunciado. E se você vai a Isaías 53, a Bíblia diz que na sua sepultura ele foi colocado com os ricos, que foi o que aconteceu e nós vamos ver domingo. E na sua morte, com os malfeitores, que foi o que aconteceu na cruz. Então, tudo o que aconteceu com Jesus foi algo dentro do plano eterno de Deus por causa do meu e do seu pecado. Como eu disse no princípio, o quadro que nós vemos é resultado do pecado. Jesus que nunca pecou. Então, como pode ser resultado do pecado e Jesus nunca pecou e morreu na cruz? Ele morreu pelos meus e pelos seus pecados. E Romanos 5,8 diz, e Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós todos ainda pecadores. Veja, é grande, é muito grande. Jesus tinha muito motivo para morrer na cruz, porque sobre ele estava o pecado de toda a humanidade. Tinha mais pecado sobre Jesus do que aqueles outros dois que estavam ali pregados. Mas ele nunca pecou. Todo o pecado que estava sobre ele era o meu e o seu e o da humanidade perversa. Para quê? Diz a Bíblia. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor não disse que o ladrão esperasse até a ressurreição dos mortos, como muitos proclamam, que a gente fica na sepultura esperando aquele dia. Não. Jesus disse ainda hoje. E lembra, Jesus não mente. Não importa a interpretação que pessoas queiram dar, o que Jesus disse é pontual, é claro, não deixa dúvidas. Quando você crê, se você morre, você vai para a presença de Deus. E Jesus vai recebê-lo no céu. Mas se você não crê, ainda que toda a multidão esteja com você, porque toda a multidão, os sacerdotes, as autoridades, faziam escárnio de Jesus. E aquele ladrão que não se arrependeu também o fez. Mas o fim dele, ele não ouviu de Jesus. Filho, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Embora Jesus disse, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas se você não se arrepende, se a pessoa não se arrepende, o perdão de Deus é oferecido, mas a pessoa não se apropria dele, continua perdido. Aquele outro, não. Ele não ouviu nenhum sermão, mas olhando para Jesus, o autor e aperfeiçoador da nossa fé, o coração dele se quebrantou. Ele disse, Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E foi isso que Jesus fez. Ainda hoje, filho, estarás comigo no paraíso. Como é bom andar com Jesus. A vida com Jesus é maravilhosa. Quem tem Jesus, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não teme mal algum, como diz o Salmo 23. Sabe por quê? Porque em João 8,12 Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que crê em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então até no momento final, quando estava apagando a luz da vida daquele homem, ele tinha a luz da vida eterna. Ele sabia que aquele corpo iria perecer, mas a sua alma não mais. Porque agora ele alcançou em Jesus o perdão dos seus pecados. Essa é a mensagem maravilhosa do Evangelho de Cristo. E domingo nós vamos ver sobre a ressurreição. E sabe, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse, eu gostaria que você pensasse nisso, porque essa é a nossa meditação de domingo, ele disse que se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então nós temos um Cristo que morreu na cruz, sim, mas ele disse, a minha vida ninguém a tira de mim. Eu de mim mesmo a dou e volto a tomá-la. Ele passou na sepultura da sexta-feira à noite, o sábado o dia todo e o domingo. 3 dias. Muita gente interpreta, mas são dias inteiros. Não. Está marcando que por 3 dias ele esteve ali. E no primeiro dia da semana ele ressuscitou. E no domingo estaremos celebrando o domingo da ressurreição. Quando Cristo ressuscitou. E se ele não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Por isso quero convidá-lo para domingo, às 10, também
no Facebook, online, você estar conosco, glorificando o Senhor Jesus pela sua ressurreição, porque Ele vive para sempre. E quem nele crê também vive, porque a Bíblia diz que Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então a mensagem de hoje não é uma mensagem de derrota, é uma mensagem de vitória, porque aquele que entregou a sua vida na cruz, e no seu último suspiro, ele deu um grande brado, um grande grito: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele ressuscita no domingo. As pessoas moribundas que estão morrendo não têm voz. Falam baixinho. Eu já vi pessoa morrendo. É como uma vela que vai apagando. As forças se vão. Mas Jesus não. Tudo que ele sofreu, ele dá um grande grito na cruz. E Deus ouviu. E sabe? A Bíblia diz que houve trevas sobre toda a terra. Do meio-dia até as 3 da tarde. Da hora sexta dos judeus até a hora nona. Meio-dia até 3 da tarde. Tem gente que diz, é um eclipse. Não é eclipse. Eclipse dura apenas alguns minutos. E além do mais, a Páscoa é período de lua cheia. Quando a lua recebe toda a luz do sol direto nela. Não há como. E a gente vê. Não foi um eclipse. Foram 3 horas. Por quê? Todos que se juntaram para ver aquele espetáculo, a agonia final do Filho de Deus, quando ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Deus apagou a luz. E acabou o show, acabou o espetáculo. E Deus rasgou o véu do templo de cima a baixo. Sabe, por que Deus fez isso? Porque dentro da tradição judaica, quando um filho morria, a tristeza do pai fazia o homem rasgar as suas vestes de baixo para cima, representando a tristeza que ele passava. Mas aqui não é um homem, é o pai que Jesus disse, Pai nosso que estás nos céus. Ele rasgou o véu do templo, que homem nenhum alcançava lá em cima, muitos metros de altura, ele rasgou de cima a baixo, mostrando o coração de Deus rasgado de ver o seu filho na cruz. Então Deus sofreu também pelo seu, pelo meu pecado. Eu convido você a, nesse momento, curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. E assim como houve trevas sobre toda a terra, feche os seus olhos, nesse momento de escuridão, e clama a Deus, ó Deus, eu não quero ver outra luz senão a luz de Jesus. Eu não quero ver outro espetáculo, Senhor. Eu quero ver Jesus me recebendo um dia no céu, dizendo, meu filho bom e fiel, entra no reino do teu Senhor, porque eu quero fazer como aquele ladrão na cruz, e dizer, Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu sei que o Senhor está no seu reino, eu sei que o Senhor reina no coração dos que creem no Senhor, eu sei que o Senhor voltará em glória, mas na tua glória, Senhor, eu quero estar presente. Não quero ser como aquele ladrão que escarneceu e que não creu, continuou com o coração duro e morreu no pecado. Eu quero, ó Deus, ser perdoado por Jesus que morreu pelo pecado, por Jesus que morreu pelos meus pecados, que deu a sua vida por causa dos meus pecados. E eu confesso agora Jesus como meu Senhor, meu Salvador, meu Rei. E, ó Deus, eu quero seguir este livro santo, a Bíblia. Eu quero estudar o Novo Testamento, aprender mais sobre Jesus. E eu peço que o Teu Espírito Santo venha reinar em mim. Me batiza com Teu Espírito, Senhor, para que eu possa estar mergulhado na Igreja de Cristo como membro do corpo de Cristo, como um dos salvos do Senhor, e assim viver uma vida agradável, como discípulo que segue a Jesus no caminho da vida. Eu confesso neste momento Jesus como meu Salvador, Senhor e Rei. Amém. Se você fez essa oração, Deus ouve no céu. Ele atende o seu clamor, perdoa o seu pecado e salva a sua alma. Como disse, domingo estaremos aqui, se Deus assim o permitir. Até que todo esse tempo passe, pela graça de Deus, continuaremos servindo ao Senhor de casa. Mas orando, estamos sempre orando por esse povo querido, o povo de Deus. Clamando que esse período passe. E você faça isso também. E enquanto não passa, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus o abençoe.
e até o nosso próximo encontro.